Amém? Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 19. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos diante da palavra do Evangelho, da palavra de Jesus, e queremos pedir que o teu bendito Espírito fale ao nosso coração nesta noite, como o Senhor vem falando através de todo o culto, como o Senhor vem falando através dos louvores, que agora o Senhor fale através da sua palavra, que não seja o homem falando, mas seja a instrumentalidade do homem, seja o Espírito falando pela instrumentalidade do homem, Senhor, e não as meras ideias da nossa mente, mas as verdades do Espírito revelada em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta é uma dos ensinos de Jesus, da revelação de Jesus sobre o Evangelho, sobre a graça, sobre a nova maneira, vamos dizer assim, a nova dimensão da adoração, como deve ser, mais profunda e impactante, e que muitas vezes ainda não é entendida, não porque não está clara, porque está muito clara, mas porque parece que nós nos recusamos a entender isto aqui. E esta é uma dos ensinos e revelações que Jesus trouxe a respeito da nova aliança, a respeito do Evangelho, que ele não revelou a um judeu. Primeira coisa, ele não revelou a quem é judeu, revelou a samaritana, revelou a uma pessoa de outro povo, de outra etnia, que era inclusive rivais. Judeus e samaritanos se odiavam. Então, é interessante que Jesus não revela para os seus discípulos, não revela para os judeus em geral, mas traz essa revelação para uma pessoa do povo samaritano. E mais além, Jesus trouxe a revelação para uma mulher. Esse ensinamento aqui revolucionador, Jesus trouxe para uma mulher. Aliás, as mulheres no ministério de Jesus sempre foram emancipadas. Tanto é que o primeiro anúncio da ressurreição foi dado por uma mulher, Maria Madalena. Foi quem viu Jesus, e Jesus disse: vai aos meus discípulos e avisa. E foi ela, Maria Madalena, quem foi lá e avisou, e foi a primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressuscitado.
Então vocês mulheres estão com Jesus. E isso é interessante porque numa sociedade machista, Jesus eleva, né, a mulher, dignifica a mulher. Então Jesus está conversando com essa mulher aqui, a mulher samaritana. Essa mulher, ela se encontra com Jesus lá no poço onde ela tinha ido buscar água, no horário que dificilmente ia encontrar alguém ali, que já era um horário aí, meio-dia por aí, então dificilmente ia encontrar alguém ali naquele horário. E Jesus tinha parado ali exatamente para poder assim descansar. E aquela mulher vai naquele horário pensando que estava livre o local, porque aquela mulher, possivelmente naquela aldeia, naquela comunidade ali, que fazia parte da cidade de Samaria, aquela mulher ali, possivelmente ela não era bem vista. Ou ela tinha vergonha, porque essa mulher tinha tido insucessos nos seus relacionamentos. Ela tinha tido 5 maridos e estava numa relação em que o camarada não era marido dela. Ela tinha 5, mas o atual não era marido dela. Então ela tinha tido esses insucessos nas suas relações amorosas. Eu não vou falar disso, certo? Uma outra oportunidade eu falo novamente, mas não hoje. Ela tinha essa carência muito grande na alma e tentava preencher com relacionamentos. E cada vez se afundava porque não preenchia a alma dela. E ela está ali, e ali ela encontra Jesus. E ali Jesus puxa uma conversa com ela e ela se admira. Como tu, sendo judeu, conversa comigo que sou uma mulher samaritana. E Jesus começa ali a conversar com aquela mulher, começa a falar que ele é a água da vida, começa a falar das carências daquela mulher e como ele é o único que pode saciar essa carência, pode saciar essa sede existencial que ela tem, como ele é aquele que pode dar solução para a sua vida. Então ele está ali conversando e chega realmente um momento, certo, em que ela diz: olha, eu vejo que tu és profeta. E aí ela puxa o assunto da adoração. Ela puxa o assunto da adoração e diz: olha, nossos pais, os pais dos samaritanos, os antigos ali, né, adoravam neste monte. Vós, entretanto, vós judeus, dizeis que é em Jerusalém. E aí Jesus vai e disse: olha, podes crer, mulher, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que o ensinamento de Jesus aqui é absolutamente claro, é que a adoração cristã, a adoração do discípulo de Jesus, a adoração do Evangelho, não se prende a lugares, não é geográfica, não se prende a lugares, querido. Não existe lugar sagrado. E é interessante que eles tinham o templo de Jerusalém como local sagrado, onde todos os judeus tinham que ir para lá adorar o Senhor, porque era ali que se devia adorar. Já os samaritanos diziam: nossos pais ensinaram que a gente deve adorar nesse monte aqui, lugar sagrado da adoração. E Jesus chega e diz: ó, nem é aqui, nem é lá, nem é aqui em Samaria, nem é em Jerusalém. É isso que ele está dizendo. Não existe lugar sagrado. Mas, queridos, as pessoas têm, parece, essa necessidade de sacralizar regiões, de santificar regiões. Tanto é que Jerusalém é considerada ainda a cidade santa. E não é de se admirar que muitos cristãos que viajam, que têm a oportunidade de visitar Jerusalém, e chega lá, já são batizados e querem se batizar no Rio Jordão, porque acham que aquela água do Rio Jordão é mais sagrada do que a água do batistério da sua igreja.
Eu tive em Jerusalém, tive lá no Rio Jordão. Eu vi lá várias pessoas sendo batizadas lá. E eu era o único pastor do grupo lá. E aí o guia perguntou a mim: olha, tu não vai querer ser batizado não? Se tu quiser ser batizado, a gente faz aqui um batismo, pega, bata. Eu digo: eu já fui batizado, não quero não. Não quero não, porque não é aquela água que tem o significado, nem a água do batistério da igreja que tem significado. O simbolismo ali, né, da água é dessa nova vida do Espírito em nós. E aí, olha, as pessoas vão e visitam as igrejas, e as igrejas são belíssimas, mas as pessoas vão lá e tem lá a Igreja da Natividade. Olha, a Igreja da Natividade tem um local lá, certo, que você tem que se curvar para olhar, que diz que foi ali que Jesus nasceu, naquela caverna. Ninguém sabe, meu irmão. Constrói lá, quem é que sabe que foi ali que Jesus nasceu? Ninguém sabe, mas inventaram ali que era um lugar, construíram e disseram: pronto, é aqui. E aí as pessoas vão lá e beijam a pedra. Imagina o que tem de cuspe ali, e fica beijando a pedra, tudinho, porque sacralizaram, acham que fazendo isso estão adorando ao Senhor. Isso é totalmente contrário àquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. E as pessoas fazem isso, só você vendo. Fazem isso, porque ainda não acreditam nessa verdade que Jesus revelou, de que a adoração cristã não tem lugar, espaço geográfico, não é num monte, não é nem no templo aqui, não é? Nessa construção aqui de alvenaria, não é nem aqui, querido. A gente vai falar. É isso que Jesus está dizendo, e é isso que a gente tem claro. Aí você vê espalhado pelo cristianismo. Por exemplo, você vê Morro da Conceição, você vê Catedral de Aparecida. Então as pessoas às vezes acham que esses lugares são lugares em que vão receber bênçãos especiais. Mas os crentes evangélicos também pensam assim. Eu vou para o culto hoje à noite para eu buscar uma bênção. Como se a bênção estivesse aqui, nessa localidade. Ou então tem gente que diz: eu só gosto de orar no monte, porque lá no monte a gente sente mais a presença de Deus. Sente um frio medonho lá em cima, né? Tem as pessoas que pensam assim. Tem gente que sobe, por exemplo, Monte Horebe, ali onde tem a revelação de Deus, certo? Ali que está descrito na Bíblia, o Monte Horebe. Aí eu estava querendo ir no Monte Horebe, né? Queria visitar, conhecer lá o Monte Horebe. Aí o guia disse: se você quiser ir, tem que sair daqui, 4 horas subindo o monte, para chegar lá em cima, e 4 horas descendo. Eu digo: eu não dei na minha mãe não, vou nada. Eu não, tinha que acordar de 3 horas da manhã, para pegar, subir. Quando chega lá em cima, eu digo: o que é que tem lá em cima? Não tem nada. Você vai ver pedra, você vai ver barro, você vai ver isso. O guia dizendo para mim, né? Não tem nada. Eu digo: então não vou não. Não vou não. Eu digo: eu sabe me acordar primeiro, me acordar 3 horas da manhã, gente. Não é não? 3 horas da manhã. Para começar a subir de 4 horas, chegar lá de 8 horas, dá uma olhada e desce, porque se você pegar o sol de meio-dia descendo, meu irmão, é dureza. Alguém disse: chegar lá de 8 horas, viu e desce logo. Ia chegar embaixo de meio-dia. Que negócio. Eu digo: vou não. E aí, queridos, quando eu retorno lá de Jerusalém, foi uma viagem muito abençoada que eu ganhei, né? Então conheci não só Israel, eu conheci o Egito, conheci Grécia, conheci um bocado de ilhas, conheci a ilha de Patmos, né? E foi uma viagem muito abençoada que eu ganhei de presente. Bom, quando eu retorno da viagem, aí chega um irmão perto de mim, de uma igreja que eu fazia parte. E aí? E aí? E aí o quê? Senti um negócio diferente. Que negócio, meu irmão? Uma unção diferente? Eu digo: não.
porque o Espírito que estava em mim lá, está em mim aqui. Então, queridos, olha, por quê? Porque simplesmente eu aprendi assim. É isso que Jesus falou. Agora eu chego lá e vou fazer determinadas coisas como se fosse aquele local sagrado? Não. E assim, queridos, os crentes também falam dos católicos, certo? Mas fazem as mesmas coisas e até pior, porque fica condenando os outros e fazendo às vezes pior, achando que somente ali é Deus abençoa. E os crentes têm essa mania também, gente, de querer sacralizar o lugar. Um pastor, amigo meu, assumiu uma igreja e quando chegou naquela igreja, no culto de oração que tinha toda tarde lá na igreja, ele era pastor recente ali, e aí quando deu a palavra, pregou e foi orar para terminar. Aí a dirigente do culto de oração disse: não, pastor, nós temos que orar em redor da mesa. Essa mesa que fica assim na frente, né? Nas igrejas. Tem que orar em redor da mesa. Aí o pastor, esse amigo meu, olhou assim e disse: ô irmã, por que a gente tem que orar em círculo ao redor da mesa? O senhor não sabe? Não, porque essa mesa tem um mistério. Há um poder na mesa. Não é mais nem Deus, é na mesa. Isso é o que se chama animismo, certo? Animismo é uma religião que atribui, certo? Alma, ânima, animismo, atribui vida e poder à pedra, a pau, a madeira, tudo. Entendeu agora? Pronto, isso é animismo evangélico. Ele disse: o que é que eu vou fazer? Ele assumindo a igreja, ele foi e tirou. Ele foi e tirou a mesa. Depois de algum tempo ele tirou a mesa. Disse: não, irmão, tem mais mesa de poder aqui não, o poder é de Jesus. Outro conhecido meu tinha um banco assim na frente e que pouca gente sentava, sempre as mesmas pessoas. Aí perguntou: que por quê? Porque ali é o banco do poder, só as pessoas da igreja que tem. Ele está certo. Aí chegou, durante a semana chamou um diácono: quebra aquele banco ali. Pegaram o banco, quebraram. Só o poder do banco, cadê? Tirei, meu. Isso são evangélicos, viu? Eu não estou falando aqui de nenhum pagão, não. Eu estou falando de evangélicos que trazem esse tipo de coisas para dentro das igrejas. Quando Jesus está dizendo aqui: olha, gente, não existe lugar sagrado. Então, pastor, por que a gente se reúne aqui? A gente se reúne aqui para adorar juntos, queridos, para a gente servir um ao outro juntos, para a gente aprender juntos, para a gente praticar juntos, para a gente se amar, para a gente se ajudar. É isso. É isso. Não porque este lugar aqui é sagrado. Nada aqui é sagrado. Nada aqui. Nada aqui é sagrado. Eu sei que tem alguns aí que estão quase tendo um infarto. Meu Deus, ouvindo essa verdade pela primeira vez, meu Deus, que sacrilégio. Mas se você, antes de tiver um infarto, aceitar essa verdade, está tudo bem. Pode infartar à vontade. E aí vai para o céu. Brincadeirinha, né, irmão? Nada aqui é sagrado. Nada aqui é sagrado. Antes a gente tinha umas cadeiras aqui diferenciadas, quando a gente estava lá na avenida, né? Essa cadeira aqui, tinha uma cadeira que era a do pastor, uma cadeira desse tamanho, grandão, cadeira bonita até, certo? Que depois a igreja botou no bazar para vender, eu comprei ela, aí botei no meu escritório, que ela é antiga. Eu digo: opa, essa daí, a igreja botou no bazar, eu digo: quanto é? Paguei e tem lá em casa. Tinha uma cadeira. E um dia uma irmã chegou e disse: pastor, eu queria conversar com o senhor. Aí eu disse: pode subir, irmã. Aí ela subia, eu estava sentado na cadeira de lado, que dificilmente nenhum pastor aqui queria sentar lá, na do meio. Aí eu disse: pode sentar aí, irmã, senta aí. Ela: posso? Eu disse: pode, irmã, sente. Aí ela sentou na cadeira. Aí eu cheguei, diga, ela conversou comigo e tal. Quando ela desceu tal, aí daqui a pouco, aí eu desço também, ela chega lá na porta e pergunta a mim: pastor, olha, desculpa. Eu digo: que foi, irmã? Não, é porque eu sentei naquela cadeira e a irmã disse que ali só o Espírito Santo senta. Eu digo: pronto,
Imagina o Espírito Santo chegando, sai daí que essa cadeira é minha. Aí o Espírito Santo senta, cruza as pernas. E aí, pastor? Vai pregar? Cuidado, eu estou aqui atrás te vendo. Eu disse, irmã, pelo amor de Deus, irmã. Eu não disse a senhora que podia sentar? Vá em paz. Ah, pastor, que alívio. Pessoal daqui da igreja que não escuta, parece que não escuta o que é que a gente ensina. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Vamos tirar, vamos botar tudo igualzinho ali. Tudo igualzinho. Pronto. Se o Espírito Santo quiser uma cadeira melhor, não tem. Paciência. É claro, irmão, que essas coisas são absurdas. E porque são absurdas, eu levo na ironia, eu levo na brincadeira, porque não dá para a gente aceitar certas coisas tão absurdas como esta. Então Jesus vai dizer aqui, queridos, que o lugar sagrado da adoração não são locais. É a vida, é o coração. Onde Deus quer se manifestar é no teu coração, é no meu coração. O lugar sagrado que o Espírito Santo habita é aqui dentro. Eu e você somos templo do Espírito Santo, querido. E o Espírito Santo habita em nós. Pode ser até que ele sente quando eu sento. Agora ele está em pé, mas está sentado aí com vocês. Olha o que ele diz aqui, olha. Vós adorais aqui, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é que significa? Tem uma Bíblia, tem uma versão bíblica que diz assim, pelo poder do Espírito Santo. Onde diz aí? Em espírito e em verdade diz, adorarão ao Pai pelo poder do Espírito Santo e em verdade. O Espírito Santo que está em nós é que nos conduz a uma verdadeira adoração. E essa adoração que o Espírito nos conduz é fundamentado na verdade do Evangelho. É fundamentado na verdade do Evangelho, e é isso que ele está dizendo aqui. E ele repete, Deus é Espírito. Espírito, querido, Espírito não tem forma. Espírito não tem forma. Espírito não tem matéria no Espírito. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, a adoração do discípulo de Jesus, a adoração segundo Jesus, a adoração segundo o Evangelho, é uma adoração que acontece pelo poder do Espírito Santo em nós e segundo a verdade de Jesus. Acontece em nós. Podemos estar aqui agora, podemos estar num carro, podemos estar em qualquer outro lugar. Nós podemos assim adorar a Deus, porque Deus é Espírito e a sua presença enche os céus e a terra. Se estivéssemos na lua, estaríamos também adorando ao Senhor do mesmo jeito, porque também sua presença permeia todas as coisas. Então, irmãos, temos que aprender essa verdade. A verdade ensinada por Jesus. Não se prenda a lugares sagrados, porque não existe. Os homens criam os lugares sagrados. E qualquer coisa pode virar objeto de adoração. É verdade, qualquer coisa pode virar objeto de adoração. E aí a gente precisa ter cuidado. Por exemplo, a Bíblia pode ser um objeto de adoração. Se você é um adorador da Bíblia, está errado. Porque o único que a gente tem que adorar é o Senhor. Eu já contei essa história aqui da irmã que deixava a Bíblia no Salmo 91 aberta, no Salmo 91, né? O pastor foi visitar a irmã, sou um pastor também conhecido meu, né? Foi visitar uma irmã
E aí olhou para a estante dela, tinha lá uma Bíblia, chega a página, estava amarela, de poeira, né? Irmã, por que a irmã deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 aí na estante? O senhor não sabia não, pastor? Ele disse, não. Por quê? Porque o Salmo 91 protege a casa. Isso é superstição, né, irmão? Isso é superstição. E aí, passado alguns meses, a irmã chegou triste na igreja. Ô, pastor, estou tão triste. O que foi? O rato roeu a página do Salmo 91. Foi verdade, viu isso? Isso não é piada minha, não. Foi verdade. Esse pastor foi, inclusive, professor meu do seminário. O rato roeu, pastor, a página do Salmo 91. Aí o pastor disse, está vendo, irmão? O Salmo 91 não protegeu nem ele mesmo. Como é que ia proteger a sua casa? Irmãos, isso é superstição. Certo? Superstição, irmão. Uma vez um diácono de uma igreja chegou e disse que o certo era quando a gente chegar, ao invés de se ajoelhar de costa para cá, né, se ajoelhar de frente, porque Deus está aqui. Deus está aqui. Eu digo, então imagine como é que a gente ia dirigir o culto, né? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estou falando aqui com Deus, viu, irmãos? Se atentem, tá? Fica ligado. Mas imagina isso aí. Tudo isso, caras, é por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 6, né? Vai dizer lá no versículo 4 assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Daquilo que ele fala. Os profetas falavam e o povo fazia diferente. A lei prescrevia, o povo fazia diferente. Sempre procurando fazer o contrário do que Deus ensina. Então eu espero, querido, que a gente tenha aprendido nessa noite o que é uma verdadeira adoração. Que a verdadeira adoração acontece no solo sagrado da sua vida, do seu coração. É aí dentro que Deus reside. Você é templo do Espírito Santo. E é aí, dentro de você, que acontece a verdadeira adoração. Se é o Espírito de Deus que está te levando a essa adoração, junto com aquilo que é a verdade de Jesus nos Evangelhos. Se você segue isso aí, queridos, você está tendo uma verdadeira adoração. Que Deus nos abençoe. Queria convidar o pastor Antônio para ele encerrar com a bênção.